Bom, vou já começar fazendo uma apresentação, né? Retomar um pouco a metodologia e, se entrar mais alguém, a gente retoma as informações. Então, mais uma vez, boa noite, bem-vindos. Eu sou Paula Ziviani, sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, olhos claros. Estou vestindo uma blusa num tom vinho, mais avermelhada. Estou sentada na minha casa, né, no meu escritório, na minha casa, no meu local de trabalho, eu trabalho de casa. Atrás de mim tem uma janela com umas plantas e acho que aparece no vídeo também uma estante com alguns livros, né? Eu sou pesquisadora da área da cultura, sou formada em filosofia, tenho uma formação mais acadêmica, né, com mestrado e doutorado, e trabalho já há muitos anos com pesquisas que fazem avaliação de políticas públicas de cultura e também na área social, direitos humanos. Atualmente eu estou como pesquisadora bolsista do IPEA, que é um dos parceiros do projeto, né, que tem ajudado a estruturar a pesquisa, e eu estou, então, com o IPEA como pesquisadora bolsista e convidada do projeto. Minha função hoje aqui é mediar, então, o nosso grupo de trabalho, cujo tema é Relações e Condições de Trabalho. Como o Tiago apresentou, a proposta é que a gente faça uma primeira rodada falando das dificuldades, dos desafios, que é trabalhar com a cultura, e numa segunda rodada que a gente possa pensar em algumas soluções, algumas propostas, que seriam para sanar um pouco esses desafios, ou pensar em alternativas que possam melhorar essas condições de trabalho. A gente está aqui num grupo menor, né? Eu acho que vai ser bem confortável da gente falar bastante e poder ter uma conversa mais extensa. Isso é bom. A ideia é que vocês ou levantem a mão, abram o microfone para, né, se apresentar. Então, assim, quando começar a falar, eu acho que é legal a gente se apresentar, dizer nome, de onde que é, onde que atua e o que que faz, né, qual que é a sua ocupação. Hoje o nosso grupo de trabalho tem vários temas, né, livro, leitura, literatura, bibliotecas e também artes visuais, museus, patrimônios. Então, a gente se situar aí nesse contexto para poder contextualizar melhor esses desafios, essas condições de trabalho. Então, para a gente dar início, assim, eu acho que a pergunta principal é a gente pensar como que é viver profissionalmente dessa ocupação que você exerce, viver profissionalmente da cultura, quais são as principais dificuldades encontradas nessas relações de trabalho, como que se dão essas relações de trabalho? Existe uma formalização? Existe contrato? É feita por prestação de serviço, por MEI, por CLT, né? Assim, a gente falar um pouco sobre isso. Em que condições que você desenvolve seu trabalho? Se você tem acesso a férias, a descanso, intervalo, acesso a direitos trabalhistas, à seguridade social, aposentadoria, plano de saúde. Se for o caso dessa ocupação que você desenvolve, eu não sei, não consigo imaginar muito, mas o tema está posto, né? Que é pensar quais são as questões que envolve em relação à segurança no trabalho, se a sua atividade te apresenta algum risco, como que é isso, como que é feita a fiscalização e por aí vai, né? Acho que depois, à medida que a gente for desenvolvendo aqui a nossa conversa, eu vou puxando mais alguns outros fios. E aí pensar também desafios para essas questões que a gente vai levantar. Então, já deixo aqui vocês à vontade, quem quer começar, quem gostaria de falar, por favor, não se acanhe. Pode abrir a câmera, pode ser com câmera fechada, levantar a mão, fiquem à vontade. Quem gostaria de começar? Ninguém? Eu posso começar? Eu, não sei, eu tenho Claro, que abrir, Regina, bem-vinda, obrigada. Ah, certo. ótimo, legal. Então, apresentar fisicamente, né? Eu uso óculos, sou uma mulher branca, 65, quase 5, daqui a um mês, 65, e estou aqui na minha casa, ateliê, atrás de mim tem os meus livros, um pouquinho da arte que eu faço, e
Eu fundei, em 2006, o Museu Nacional da Poesia. É um museu sem casa, sem formas e bordas, assim, porque ele acontece no Parque Municipal de Belo Horizonte, no centro de Belo Horizonte, né? Então a gente faz encontros de poesia, assim, saraus de poesia, microfone aberto para poesia, e tem um muro de 16 metros de comprimento que a gente batizou de Galeria da Árvore, porque era no meio das árvores, onde a gente expõe também as artes visuais. Então é a poesia, mas não só da palavra, mas a poesia, não o poema, né? Esse é um museu da poesia. Então, foi a partir, assim, eu sou uma artista conceitual, então a partir disso que eu vejo, né, poesia em tudo. Então eu e também sempre pensei em museu, gosto de museu e achava que o museu poderia ir além, né? Do que o padrão era, né? O padrão. Hoje a gente já tem outros formatos, né? Museus afetivos, ecomuseus, e depois disso acho que junto, né? Tem uma memória também assim coletiva, né? Um pensamento criativo, coletivo, que vem andando, a gente nem sabe como, e as coisas vão surgindo no mundo todo, né? Mesmo quando a gente não se encontra, não está na mesma na mesma frequência conscientemente, mas parece que tem um inconsciente coletivo, né, que está trazendo as mesmas demandas, né? Então eu percebi muito isso, que eu conheci museu com esse formato e logo eu já fiquei sabendo de tantas outras formas, inclusive em outros países. Eu participei de um encontro na Argentina, que era do Museu de Afeto, que eu achei impressionante, assim, bem imaterial, né? Mas eu também não quero agora falar tanto, né? Já me apresentei, só para saber um pouco, assim, do que eu faço. E eu, assim, me dediquei a vida inteira à arte e à cultura, a vida inteira mesmo, desde criança, escrevendo, pintando sei lá, passei por bijuterias, sempre fazendo coisas artesanais, artísticas e até hoje. E é isso. Regina, eu também sou de Belo Horizonte, estou falando aqui da nossa terrinha. Eu fiquei É, pensando de onde que são as pessoas que, né, a esqueci gente entra em de falar, né? Não sei se o sotaque entregou. Regina, se você puder me contar um pouco, como que são as suas relações de trabalho, como é que você trabalha normalmente? Se é por projetos, é, se você contrata pessoas, se você é contratada, nessas relações, quais são essas dificuldades aí, né? A gente sabe que a cultura tem uma intermitência no trabalho, não é um trabalho que é contínuo. Como é que é a sua renda, né? Assim, não tanto que você ganha, mas como é que você Sim, organiza essa. é, Eu tenho uma amiga que fala, as contas vêm todo mês. Tenho uma certeza que as contas virão todo mês, né? Como é que é isso para pois você? então, é uma loucura, né, primeiramente, assim, porque é muito fora do padrão, não tem uma renda, é uma luta sempre, e eu tenho uma necessidade imensa de trabalhar com isso, não posso fazer outra coisa. Toda vez que eu tento mudar, eu só de pensar eu fico mal, assim, sabe? É uma coisa, sei lá. Então, para eu ficar bem, eu tenho que trabalhar com isso. E trabalhar, assim, no sentido de sair fazendo, independente se eu vou ganhar dinheiro, se alguém vai valorizar, se vai recompensar, eu faço, entendeu? E aí eu tenho os livros, as antologias, né, que eu faço, que eu reúno os poetas. Então, nesse momento, eu consigo é, pagar um pouco do meu trabalho de editoração, de diagramação, dessa articulação, né? Eu monto o livro todo, convido às vezes 70 poetas, 100 poetas, e a gente faz um rateio nesse para imprimir, né? Mas é muito pouco, sabe? Assim, é uma antologia que eu faço bienalmente, porque é muito trabalhoso, não dá para fazer sempre, né? Porque eu também quero fazer outras coisas.
E eu tenho também que cuidar da vida, né? Eu que faço compra, eu tenho que fazer tudo, então é difícil. As poucas vezes que eu trabalhei com projeto, assim, de lei de incentivo, não deu certo. Os primeiros que eu tentei foram de captação, essa parte de captação eu não consegui, e eles venceram. E depois eu tive um outro que acho que foi aprovado, até foi na pandemia, mas aí foi tantos percalços, perdas e danos, né, que eu não vi um e-mail, e nesse e-mail pedia o número de inscrição para receber o dinheiro. Era um prêmio, R$ 50.000. Eu não vi o e-mail e perdi o prazo. E aí não recebi o dinheiro. Fiquei muito chateada com isso e tal, mas passou. Eu imagino. E agora teve um outro que era prêmio também. Eu me inscrevi, era uma vaga, e eu fiquei em segundo lugar com 97 e a pessoa que recebeu ficou com 100, né? E eu ajudei a fazer para um amigo, que esse amigo não sabia fazer, não sabia praticamente nada, preencher nada, eu tive que fazer tudo para ele. Ele veio para cá, a gente trabalhou, eu construí tudo, portfólio, tudo que precisava, eu construí para ele, e eu coloquei ele em artes visuais, e eu fui para livros, leitura e biblioteca, e era uma vaga para cada área. Aí ele conseguiu, era R$ 15.000, e eu não consegui. Então, assim, essas coisas nunca dei sorte, nunca recebi. Alguns amigos às vezes me chamam para fazer alguma coisa nos projetos deles, né? E mais ou menos assim no 2010, 14, eu consegui fazer bastante coisa lá no Palácio das Artes, até dirigi espetáculos pequenos ali na sala João Sesquiate. É isso, ganho muito pouco, dinheiro não é a coisa que eu tô, sabe, assim, o que eu corro atrás é de fazer mesmo. Então, mas eu acho que é muito desvalorizado, não existe um concurso, né? Assim, são poucas oportunidades, e não é só para a turma que eles estão abrindo muito agora, né? De afrodescendente, indígena, as pessoas de comunidades de favela, né, que ainda era pior ainda, né? Mas é uma coisa muito, um espaço muito ainda fechado, desvalorizado, e emprego não tem, né? Trabalho tem, mas é trabalho assim que a gente faz voluntariamente, né? A questão do Museu Nacional da Poesia é todo um trabalho voluntário que eu faço. Estão me ouvindo? Acho que Sim, eu estou te travou. ouvindo bem. Estou Ah, te tá. ouvindo. De repente, eu falei, será que eu estou fazendo Não, sozinha? estou te ouvindo. É porque eu fico tomando Não, nota para não ficar tac, tac, tac na cabeça de vocês, eu fecho meu não, áudio. não, só um Mas eu te pouquinho. ouvi sim, Mas eu não Regina. sei se ainda tem, se eu posso continuar, né? Se eu respondi, acho que é Eu, eu, isso. eu te agradeço pelo seu relato, eu vou passar para as outras pessoas, e como a gente está no número menor, eu acho que a gente vai ter bastante oportunidade de retomar alguns pontos e a gente volta a conversar assim. Tá. Eu te sugiro já ir pensando aí em propostas de soluções, do que poderia para essas questões que você apresentou, que aí numa segunda rodada a gente volta a conversar. Uhum, Obrigada. Eu vou tá. repassar aqui, eu vi que Cleide Dandevara, falei certo seu nome? Vocês chegaram depois, então vou repetir um pouco a proposta, né? Como o Tiago tinha apresentado, a ideia é que a gente fale um pouco sobre relações de trabalho, as condições que esse trabalho acontece, quais são as principais dificuldades em realizar esse trabalho, como que ele é feito, se ele é formalizado, se existe contrato, se CLT, se envolve questões de segurança, falar de forma mais ampla sobre como é viver da sua ocupação
em arte e cultura. A gente vai fazer essa primeira rodada sobre os desafios, dificuldades, e uma segunda rodada pensando aí nas propostas de solução. Convido aí quem quiser falar, compartilhar um pouco sua experiência, fiquem à vontade. Pode ser? Cleide, claro, bem-vinda, Cleide. Pode Oi, sim. gente, boa noite. Boa Aqui é noite. Cleide Soares, sou bibliotecária, moro em Brasília, moro e atuo em Brasília. Sou daqui, sou formada há mais de 30 anos. Na verdade, já estou podendo aposentar agora. E eu sempre plantei bibliotecas no Brasil todo, mais de 10 mil bibliotecas no meio rural, no âmbito do governo federal, e eu sou concursada do Poder Legislativo. Mas eu sempre trabalhei também, cedida para órgãos federais, órgão federal, Ministério do Desenvolvimento Agrário, depois Ministério da Cultura, trabalhei no governo local. Então, assim, estou dizendo isso para dizer que eu conheço muitas realidades do nosso segmento, e aí eu queria trazer a minha relação de trabalho em si, está tudo certo, né? Sou concursada, tenho concurso para a minha área, embora a gente precise falar que eu não sei onde que eu vou colocar isso, mas o governo federal nos últimos anos passados, principalmente o governo Temer, foi feito um decreto que eliminou muitas bibliotecas federais, assim, e também a exigência. Você tem uma ideia? A biblioteca do Banco Central foi extinta, e é uma biblioteca importantíssima, com acervo importante, mas por quê? Porque não queriam fazer novos concursos para essa área. Então, eu acho que um problema que nós temos no Brasil em relação à biblioteconomia é que há um improviso nesse sentido. Muitos lugares contratam outras pessoas para executar atividade que é própria do bibliotecário. Então, assim, essa relação precisa ser mais respeitosa, porque existe uma lei, é uma profissão que tem legislação, mesmo com a legislação antiga, ela é uma lei ainda muito forte e importante. Então, se o governo federal tira essa obrigatoriedade de porque não quer fazer um concurso, aí extingue. Então, isso é uma coisa gravíssima, né? Então, biblioteconomia, é necessário que os órgãos públicos e as escolas públicas e privadas elas respeitem essa atuação profissional, que ela é assegurada por lei, e essa é uma relação que não tem sido respeitada. As escolas, para você ter uma ideia, no governo Lula, foi feita uma lei em 2010 dizendo que todas as escolas, faculdades, todas as instituições de ensino do Brasil, públicas e privadas, têm que ter bibliotecas e com profissionais adequados para esses espaços, que são bibliotecários e a turma que atua junto. E essa lei não foi cumprida ainda, né? Então nós não temos ainda essa abrangência nesse respeito ao profissional bibliotecário. Quem cuida de biblioteca é bibliotecário. Quem pode ser gestor de uma biblioteca é o profissional bibliotecário. Existe faculdade, graduação, registro em conselho. Então, essa relação precisa ser respeitada. Uma biblioteca precisa de ter ou ser ocupado por bibliotecário. Quem faz a gestão de biblioteca é o bibliotecário. Fora isso aí eu posso até escrever aqui no chat para facilitar, né? Fora isso, nós temos outras relações que são bastante precárias. Por exemplo, agentes de leitura. Agentes de leitura eles são pessoas que cuidam de bibliotecas comunitárias no Brasil todo. Então, o agente de leitura atua na comunidade rural, na biblioteca rural, numa biblioteca da garagem da casa, que a gente muitas vezes vê na televisão. É um agente de leitura que
trabalha com aquela bicicloteca. Esse tipo de profissional é muito importante no nosso país, onde as bibliotecas públicas são precárias, né? Nós não temos. O Brasil tem problema com valorização desses espaços como espaços importantes. Então, você chega em qualquer país desenvolvido do mundo, a biblioteca está no centro do poder, né? Então, chega nos Estados Unidos, vai para qualquer lugar ali, você tem a biblioteca pública super valorizada, mais a biblioteca especializada, mais as comunitárias, vai no qualquer lugar, Japão, Holanda, Biblioteca Pública de Amsterdã, que é um lugar que as pessoas falam que é cheio de loucão, doidão, todo mundo, tem a biblioteca com 11 andares, incrível, sabe? Então, assim, o mundo dá valor à biblioteca. Paris, você passa, tem fila gigantesca logo cedo para entrar na biblioteca. Então, assim, quem está errado é o Brasil, que não valoriza os seus espaços. Aí, nós temos os agentes de leitura, que são sempre considerados voluntários. Sempre considerados voluntários. Aí ele passa, aqui no Distrito Federal mesmo, nós temos um programa chamado Mala do Livro, que existe há mais de 30 anos, são bibliotecas nas residências das pessoas. Vários agentes de leitura possuem mais de 30 anos de trabalho, ele não tem nenhum direito dele reconhecido, nenhum. Ele sai na televisão, ele é um sujeito importante na comunidade, incentiva a leitura, ele presta livro, ajuda nas tarefas escolares. Ele é um sujeito, é um trabalhador e uma trabalhadora que usa muito do seu tempo para se dedicar à leitura, à literatura, à circulação literária na sua comunidade. E diante desse trabalho, como consequência desse trabalho, nós temos várias pessoas que hoje estão formadas, estão estudando, seguir em frente nos seus estudos, porque o agente de leitura corre atrás de livro para atender à necessidade e demanda da sua comunidade. Então, o agente de leitura é um dos motivos que eu estou aqui é para defender esses agentes de leitura. Nós temos mais ou menos aí mais de 40 mil agentes de leitura que estão desassistidos completamente. São voluntários, não tem um subsídio, não tem um apoio, não tem nada. Depois de muita luta aqui no Distrito Federal, a gente conseguiu criar uma linhazinha de cachê para quando o agente de leitura vai participar de um evento literário e ele leva a sua comunidade, porque as várias visitas guiadas, quem leva são os agentes de leitura, ele não ganha nada para fazer isso. Aí ele lota um ônibus, lota um evento e vai para casa, não tem pão, não tem comida, passa dificuldade. A maioria desses projetos é feito assim na periferia e também nos lugares de muita pobreza, e são pessoas com extrema necessidade. Aí ele não tem um direito trabalhista assegurado no futuro, isso não se conta como um trabalho de relevante interesse público, ele não conta. Então, assim, precisamos trabalhar uma maneira de organizar. Eles já são, aqui em Brasília, criaram a ACONTE, que é uma associação de agentes de leitura e contadores de história. Então, é um movimento que começou, que eu achei legal, que ele vai se organizando. Mas precisamos valorizar o agente de leitura. Uma outra figura, mediadores de leitura. Vários lugares você tem a mediação da leitura, e agora, recente, eu vi um questionamento do Ministério da Cultura que eu achei horrível, que era de que não devia botar o nome do mediador de leitura no evento, porque não tem que aparecer mais o autor e o livro. Agora, quem que vai fazer o trabalho? É o mediador. Ele que lê, organiza, ele que estrutura o evento, a pessoa que faz a mediação é quem vai conduzir todo um evento ali em torno da leitura, né? Você lê um livro por mês, são 12 meses de trabalho ali mediando, e não pode aparecer o nome mediador da leitura, tem que aparecer. É um direito e um dever. A valorização do profissional, mediador e mediadora da leitura. Então, assim, eu trago essa reivindicação, eu também sou mediadora de leitura, de clubes de leitura,
perdão, é mediação de clubes de leitura, tá? Porque existe também o mediador de leitura em qualquer lugar, assim, pode ser numa biblioteca, numa escola, e tem um mediador de clubes de leitura. Aí o presidente da República fala na campanha, vamos ter mais clubes de leitura e menos clubes de tiro. Legal, aí o mediador da leitura não pode ter o seu nome aparecendo como mediador de leitura, porque senão você está valorizando um ser que não é para ser valorizado. Tem que valorizar, sim, é um trabalho. Trabalho na área da literatura. Então, eu queria chamar a atenção para esse ponto que me estranhou ter vindo do MINC, e eu reagi a isso. Não pode vir do MINC isso. Isso pode vir de qualquer pessoa, menos do Ministério da Cultura. Então, a gente tem que colocar aí, assegurar o reconhecimento, a visibilidade dos mediadores de clubes de leitura, que são profissionais que se capacitam, se organizam para isso. Está regulamentado, Cleide? É uma profissão regulamentada? Está na Não, não CBO, é. você sabe? Não é uma profissão regulamentada, é uma profissão que foi surgindo no decorrer do tempo, né? Desses avanços na área, né? Da leitura, da literatura. Então, antes você tinha o escritor, e você tinha o escritor, o ilustrador, o dublador, né? O bibliotecário, o auxiliar de biblioteca, e de repente começam a surgir inovações que já têm 30 anos também, sabe? Então, Ale, por exemplo, lá no passado, a gente criou aqui em Brasília a figura do agente de leitura, com a mala do livro. Hoje, esse é um programa que está no Brasil todo. Então, assim, tem o Arca das Letras, trabalhou com agente de leitura, o governo do Ceará, lá com o Fabiano Piuba, desde a época que ele era lá do governo Lúcio Alcântara, também fazia o agente de leitura. Então, assim, são atores, não é atores, né, para a gente não misturar com outra coisa, mas são protagonistas profissionais das áreas que vão surgindo, que precisam ser atualizados. Em algum momento, nosso país tem que atualizar esse rol de profissões, né? Então, você pode, de repente, a gente pode pensar numa maneira de reconhecer ou regulamentar, assim como tem o agente de saúde, ter o agente de leitura, porque ele existe. Existem os montes, são milhares já no Brasil, né? O agente de leitura. Mediadores de clubes de leitura é um cara que está todo mês, está ali trabalhando, lendo livro, fazendo intermediação, e não. A gente tem que ter, pelo menos, lutar pelo respeito à visibilidade ao trabalho que essas pessoas têm. Agora, em termos de regulamentação, eu até tenho que ver aqui o seguinte: nós temos também uma área de ensino técnico, que é o técnico de biblioteconomia, que agora tem uns cursos, mas que ele ainda tem uma coisa assim, que é um profissional de apoio, né, à biblioteca, e nós temos cursos de técnico, mas nós não temos a regulamentação da profissão. Você tem o auxiliar de biblioteca e não temos o técnico de biblioteconomia. Eu acho que as duas coisas se confundem muito, sabe? Então, eu acho que é uma área que a gente precisava estudar melhor como fundir as duas, sabe? Cleide, você Depois você... chegou. Ui, Ale, desculpa, vai lá. Não, eu que te peço, desculpa, Não, pô, estou te entra. interrompendo aqui. Não, não tá, não. Eu ia. Não, Eu eu acho que a pedi para gente ia ela na mesma passar para a linha, Ale. gente. Pedi para a Cleide depois passar para a gente essa lista das profissões, né? Tá, Como está a situação da regulamentação delas, ótimo. né? Pode ter. E o que você tiver também de legislação de pesquisa, porque precisa Ótimo. ampliar novas nomenclaturas, né? Que às vezes era chamado de uma coisa 30 anos atrás, há 30 anos. Enfim. Pois é, eu estava sentindo essa necessidade aí de fazer, mas eu não estava sabendo de que forma apresentar. Mas eu É, acho que vai ser bom, inclusive eu posso botar nos grupos para as pessoas ajudarem a complementar essa lista, né?
para ver de que forma a gente pode a trabalhar em cima desse assunto, porque o que acontece? Nós temos, na CBO, nós temos O bibliotecário, né? nós temos o bibliotecário e nós temos os técnicos em biblioteconomia, e aí eu tenho que ver para a gente tentar juntar duas, levar essa discussão, sabe? Assim, de É. quem é o auxiliar, quem é o técnico, porque eles dois são profissionais que auxiliam os trabalhos de biblioteca, não são bibliotecários. Não precisa de Uhum. curso superior, nível médio, são muito importantes, mas a gente teve um baque aí no governo federal que eu falei para vocês, porque um decreto de 2018 do Temer, ele transformou a profissão de auxiliar de biblioteca, por exemplo, em um trabalho terceirizado. Eu, para te falar a verdade, eu não sou contra, porque eu acho que gera mais emprego. Mas aí a gente tem que trabalhar na melhoria das condições, né? Porque não pode um auxiliar de biblioteca ganhar um salário mínimo e trabalhar 44 horas, como eles trabalham nas escolas, por exemplo. Então, Uhum. assim, existe um valor que as associações de bibliotecários colocam como o piso salarial, e o sindicato também dos bibliotecários. Tem um piso salarial. E aí você vê um monte de escola, vários lugares, pagando o salário mínimo abaixo do piso, e Uhum. o próprio governo federal, com o decreto do Temer, botou que agora os órgãos federais não precisam mais ter esses profissionais no seu quadro, podem sim terceirizar. Uhum. Não só esse, como vários, o de gráficos, tem um rol aí de atividades, inclusive da nossa área da cultura, que entrou nessa parte de terceirização no Uhum. serviço público, sabe? Tem vários da cultura lá. O design, por exemplo, gráfico também virou terceirizado, radialista, tem um bocado de profissão que foi para lá. Entrou no Uhum. bolo da precarização do emprego, sabe? Cleide, nessa linha que a lei estava propondo, eu acho que também seria legal, não sei se a lei concorda, de você pensar, né? Você falou de duas ocupações que são importantes, que foram se desenvolvendo na área ao longo do tempo e que elas não são reconhecidas, regulamentadas, valorizadas. Talvez Isso. escrever também o desempenho de atividade de cada um, né? O que faz o Tá mediador, o bom. que faz o agente, pensando bem numa CBO, né? Que tem aquela parte das Tá. atividades. Então, é o nome da ocupação e o que que ele faz, a função, que também é legal, né, para fazer esse encaminhamento para o Ministério do Trabalho. E Eu aí, estou anotando aqui. eu Nome e captei. descrição. É uma rápida descrição, como Tá. você mesmo tá na sua fala, né? Você falar, o agente de leitura, ele dissemina a leitura na sua comunidade, empresta os Pode livros, leva as deixar. pessoas para os eventos e tal, e o mediador também o que faz. E aí eu peguei aqui na sua fala, que eu queria ver se você está de acordo, né? Já pensando numa proposta de solução para essa coisa do piso salarial, por exemplo. Existe um piso que não é seguido nas escolas, né? Então, como uma proposta de solução seria a gente, Isso. né, seguir o piso, Sim. aumentar uma fiscalização, fazer cobrança para que esse piso aconteça. É, Tanto para a profissão dos bibliotecários quanto para os auxiliares de biblioteca. Isso aí Mas tem poderia ficar bom. patronal para Isso, eu ia perguntar isso discutir? agora, ótima lei. Ah, Tem patronal para discutir piso, para fazer convenção? Você falou que tem tem. sindicato. No caso do. Então, é assim, porque essa profissão ela tem mais associações de classe e tem conselho também, tem conselho de classe e tem. O que acontece é o seguinte, infelizmente, não é tudo que se funciona, né? Igual o SATED mesmo, que está aí e não defende como, né, a gente espera. Mas eu acho que no rol das discussões é importante que apareça, porque, por exemplo, auxiliar de bibliotecas, eles não têm um patronal. Você tem os sindicatos bibliotecários para quem é graduado em biblioteconomia. Já os auxiliares, não. Então, a gente pode fazer um convencimento para que os sindicatos bibliotecários abracem essas categorias de, né, para baixo que trabalham em biblioteca. É uma boa, que a gente. Eu estou fazendo essa discussão trabalhista aqui com vocês, mas a minha
discussão não era nessa linha, era em outra, mais social, da comunidade, incentivar a leitura e tal. Aí, como vocês estão fazendo essa conversa bacana, falei, cara, a gente precisa discutir a nossa profissão e as áreas que são relacionadas. Então, eu acho que esse momento com vocês dá essa abertura, esse gancho para a gente fazer uma reflexão e correr atrás dos direitos desses trabalhadores da cultura que estão lá atrás e sem direitos e sem nada, e sem ninguém falando por eles, e nem eles participando. Então, esse momento aqui, ele é inédito para essas profissões, porque ninguém sabe, assim, aquele assunto. Igual uma vez na vida o backstage era assim, hoje vocês estão organizados. Então, assim, ao mesmo tempo, essa área nossa, a gente faz tudo, incentiva a leitura, trabalha ali, faz aqui, tal, mas, por exemplo, eu sou concursada, beleza, mas quem não é, quem está na luta aí, está sofrendo pra caramba, entende? Então, assim, eu sou uma minoria dentro de uma covarde relação de trabalho em todos os lugares. Igual eu tenho uma colega que é bibliotecária que está ganhando R$ 2.000 na escola que cobra caríssimo dos alunos, que é o Sigma. O Sigma é uma fortuna e a moça trabalha 44 horas, bibliotecária, ganhando 2.000 por mês. E trabalha sábado, segunda a sábado, né? Então, assim, eu e alguns colegas até que estão, porque a nossa área é uma área que tem bastante emprego. Então, não falta emprego para bibliotecário. Então, se vocês conhecerem alguém que está perdido, sem saber o que vai fazer, manda fazer biblioteconomia, que tem emprego. Mas você... E Brasília, nós somos privilegiados, você tem vários órgãos, todos têm, né? Então, a gente ganha uma grana legal e tudo. Os órgãos públicos também têm os cargos que têm que cumprir a lei, mas, assim, eu estou querendo dizer que a gente está falando de um país de dimensões continentais, que nos municípios também não tem esse valor, né? O auxiliar de biblioteca trabalha assumindo função de bibliotecário, coitado, tendo que responder por uma biblioteca enorme. Então, é isso. Eu vou fazer isso que vocês passarem esse dever de casa, eu acho importante para entregar rápido, tipo, entregar para vocês muito rápido, vocês estão consolidando o material. E tem muita coisa. Você tem o contador de história, que a Érica Cocá, inclusive, defende muito eles lá na Câmara. Teve perto de regulamentar a lei dos contadores de história e o trem recuou. Então, precisamos resgatar, chamar esse pessoal contador de história porque eles trabalham nisso, igual eu falei para vocês, eles estão lutando sozinhos. Então, estando aqui no fórum com vocês e levando isso para o Fórum Nacional, eles vão ganhar força. Porque eles já estão, o contador de história, ele já está um pouco mais à frente nessa organização de material que vocês me pediram agora. Então, ele já tem isso tudo bem estruturado, mas precisa encaixar. Ter apoio político, força, sabe? Porque só tem a Érica lutando por eles lá na Câmara. Né? E fora outras coisas que a gente poderia passar um tempo, mas eu vou relacionar desse jeito aí que vocês me falaram. Nós temos os poetas, né? Você tem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Ale, o Dedé, José Garcia Caiano, da Banca de Poetas. É um poeta a vida toda, pega a banquinha dele, bota na rua, faz isso, faz aquilo. Cara, aí fica doente, acabou. Não ganha mais nada, não vai apresentar. É essa coisa que vocês conhecem da cultura. E quando a biblioteca dele pegou fogo, que ele perdeu o sustentinho dele, todinha, todos os livros. Perdeu tudo lá e aí tem que começar de novo. Então... Tem seguro para livro, não. Essa coisa da nossa área, né? Que tem muito, assim. Os donos de sebo de rua. Então, assim, tem muito. Eu estou muito feliz a gente poder fazer esse mapeamento aí. Ótimo, Cleide. Maravilha. Muito Cleide, bom. já vai para o grupo de... Desculpa. Vai, Ale, vai. Já vai para o grupo de pesquisa e conversa com o Rafa também, que você vai fazer isso. Tá. Muito bom. Não, tem as soluções, né? Desculpa. Estou bagunçando tudo. Tá, não, Ale. A gente está num grupo pequeno, hoje tá bom para ter essa conversa mais próxima, né?
Fique à vontade. Cleide, obrigada pelo relato. Tomei notas aqui, vou levar isso para a plenária também, né? E a gente volta a se falar. Vou passar a fala aqui para a Carmen. Não sei se a Carmen Negrão está conseguindo falar, consegue abrir o áudio Tô aí. sim, Ai, tô ótimo. conseguindo. Bem-vinda, Carmen. Eu vou abrir a tela também. Obrigada. Bom, primeiro eu vou me apresentar. Eu sou Carmen Negrão. Nesse momento da minha vida, eu estou muito mais para um ativismo na cultura do que e também falo um pouco depois sobre a questão do meu trabalho, né? Como ativista, eu hoje faço parte do Conselho da do Conselho de Cultura e também faço parte do Conselho Nacional de Políticas Culturais, sou uma conselheira do Conselho Nacional. E no Conselho Nacional também faço parte do Interconselhos, eu represento o Conselho Nacional no Interconselhos. E estou colocando isso do Interconselhos porque o Interconselhos também está buscando fazer um trabalho, né, relacionado a conselhos, né, para tornar o conselho uma extensão, né, para as pessoas, não só para as pessoas que já estão habituadas ao conselho, mas tornar mais popular. Ou seja, toda uma formação que começou agora, já existe um projeto antigo, mas que voltou a se desenvolver para trabalhar com que as pessoas participem dos conselhos. Né? Então, esse interconselhos ele tem um diferencial, porque a gente tem grupos, o grupo maior dele é formado pelo conselho, que a gente chama o conselho que o Lula criou com 68 pessoas da base, né? Então a gente tem representante da pesca, mas da base, né? Da sociedade civil, representante de quilombolas de Roraima, da base, da sociedade civil, né? Então a ideia nesse interconselhos é trazer todo esse grupo, né, de trabalho que existe não só na cultura, né, que seria a minha área, para que comece a apropriar dos conselhos, tantos municipais, estaduais, dentro da sua área, né, para ter um lugar de fala e interlocução. O meu trabalho mesmo, né, eu tenho desenvolvido ao longo de todos esses anos, eu já tenho 67 anos, né, então, num trabalho eu não é informal porque eu posso dizer que eu tenho uma veia empreendedora, né? Coisa que eu acho que não é uma obrigação de todo mundo que está no campo, né, da cultura de ter, né? Por isso eu acho a importância de discutir as relações de trabalho. Porque como veia empreendedora, eu estou sempre com alguma empresa que eu montei. Então, eu passei anos com o laboratório. A minha área é artes visuais, eu sou da fotografia, tá? Então, eu passei muitos anos com o laboratório de fotografia, né? Já no trabalho mais objetivo de demanda, né? Eu sempre tive muito desejo de participar dos movimentos mais ativistas, e lá pelos meus 50 anos, na mudança de mercado de digital, né, para fotografia foi muito importante essa mudança, foi muito definitiva para mudar muitas relações de trabalho e novos campos, né, e campos que ainda não estão organizados do ponto de vista formal do trabalhador, né? E aí eu também não quis continuar no laboratório, eu tinha comprado equipamento super caro, tinha acabado de pagar, ia ter que comprar um equipamento mais caro ainda. Aí eu me voltei para trabalhar tanto no ativismo, como eu tinha uma certa ilusão que se eu fosse trabalhar numa outra empresa, eu ia gostar. Não foi o fato, eu gostei muito, mas eu sempre tive uma cabeça de empreendedor, então quando eu fui trabalhar em outra empresa, eu trabalhava quase como dono, eu trabalhava para caramba, né, porque eu pensava como dona de empresa. Aí, diante desse fato, né, de eu perceber isso, né, eu logo, até algum tempo de trabalho depois, já fui convidada para ser sócia na empresa, porque o raciocínio era de proprietária, né, e sempre com empresas muito pequenas. Eu acho que no meu laboratório eu cheguei a ter 20 pessoas, que foi o número maior de pessoas contratadas. Sempre trabalhei com carteira de trabalho, regulamentando tudo certinho. Mas a gente hoje vive uma realidade diferente. Quando eu fui para o mercado trabalhar para uma outra empresa, eu já trabalhei sem carteira de trabalho. Eu já trabalhei como terceirizada. Né? Então, eu hoje encaro essa questão terceirizada como uma coisa muito importante a ser discutida como relações de trabalho.
No meu campo de trabalho hoje, é muito festivais de fotografia, gestão de projetos, né? Eu trabalho bastante com a fotografia do ponto de vista de expressão, né? Não a fotografia jornalística, nem a fotografia de casamento, que seria a fotografia social, e nem a fotografia publicitária, né? E a fotografia ela tem uma gama muito ampla, né, de trabalho. É difícil falar em sindicato, né? Há um sindicato de jornalista, há um pessoal ligado a cinema, há um pessoal ligado à área publicitária, mas não um conjunto que fecha e fala: a fotografia tem esse sindicato, ou tem esse sindicato patronal. É confuso, essa relação é confusa, né? Seria esse o primeiro ponto. O segundo ponto é que as relações são todas terceirizadas, mas diferente do mercado de construção, por exemplo, que eu comparo muito isso, né? Então, um engenheiro vai trabalhar, ele é terceirizado, mas ele recebe 13º. No acordo com a empresa, ele recebe 13º, ele recebe uma série de garantias. No nosso mercado, ninguém recebe nada, recebe o que ganha naquele mês e acabou-se, entendeu? Depois, se terminou, terminou, não existe essa extensão. Claro, vamos dizer assim, há conjuntos de trabalho que a pessoa pode até te oferecer mais ou você negociar, mas é muito raro, né? Se você pegar um festival de fotografia, se pegar uma Flip, que não é um festival de fotografia, que é um festival de literatura, você vai encontrar isso que eu estou te dizendo, um campo de quem produz o festival é terceirizado, né? E numa média de salário muito ruim. A fotografia média de salário é 3.000, 4.000, que ninguém vive com isso numa cidade grande, pagando tudo que tem que pagar e sem a garantia de férias nem nada. Eu acho que o que mais precariza o nosso trabalho é isso. A gente não tem garantia de férias, de 13º, de nada. Isso no campo, né, de você estar trabalhando para alguém. Eu hoje trabalho de uma forma muito mista para pagar as minhas contas, né? Então, hoje eu tenho uma editora pequena, né? Então, eu tenho uma empresa, voltei a ter uma empresa, um CNPJ, né? Mas essa editora não tem ninguém contratado, né? E quando a gente tem que contratar, também para aquele projeto específico, né? Então, você também não está ajudando esse mercado a crescer, né? Hoje eu também sou parecerista na Lei Rouanet. Eu vou fazendo várias coisas, sabe? Eu sou parecerista na Lei Rouanet, eu faço isso, eu dou aula, eu dou oficina sobre fazer projetos, né? E nenhuma dessas situações eu posso tirar férias, né? Chega final de ano, é o período que você fica mais preocupada, porque você não tira férias e você também não tem tanta perspectiva de ganho. Claro que eu tendo uma editora, eu posso pensar como empresária e desenvolver o trabalho, mas uma editora de fotografia é ainda um mercado muito pequeno e segmentado, né? A gente ainda não pode se considerar um sucesso financeiro, está longe disso. Então, sobreviver, eu acho que a questão da pessoal de artes visuais, e especificamente falando da área que eu conheço, que é a fotografia, é muito precarizado, não se tem nada, não tem um sindicato patronal que esteja trabalhando com todas as áreas, vamos dizer assim. Os sindicatos e associações, eles são, hoje em dia, muito fragmentados, não há uma força, né, que a gente se coloque para ter um pedido, um trabalho, né? A CBO também não contempla toda a linha de atividades, principalmente depois com a abertura do digital, né? Então, você não tem isso, você tem o repórter fotográfico, o fotógrafo, isso você não tem, todas os outros trabalhadores que estão junto, né? Que a gente pode dizer, não são trabalhadores da graxa, no caso, a não ser o pessoal de produção de estúdio, talvez, porque ficam mais na área de gestão, de administração, né? Mas são trabalhadores que estão vivendo daquele mercado, né? Especializados naquele mercado. Logo no começo da gestão, eu estou conselheira nacional nessa gestão atual, né? Então, a gente pegou um conselho nacional muito destruído pela gestão anterior, política, né? O nosso projeto é reconstrução, né? Aliás, o projeto do MINC é reconstrução, né? De tudo que a gente perdeu, né? É,
de reconstrução do conselho, das relações e tudo mais, e logo no início disso, a gente se deparou, e eu estou em vários grupos que não são só de fotografia, a gente se deparou com a questão do IA, né, que influi na fotografia também, né? Então a gente foi conversar até estou tentando lembrar o nome dela, me fugiu, mas é uma servidora muito legal a conversa, que ela trabalha no grupo do CBO no MINC, né? E foi lá entender como é que funcionava, se tinha como nos ajudar na questão do IA, e a questão nem era com ela no final, mas a conversa foi boa porque a gente entendeu que o CBO era formado, essa classificação, naquele momento, isso era 2023, né? Foi no comecinho do ano passado, ele se dava com a informação chegava para essa classificação, coisa que eu acho que deve estar mudando agora, né, com esse trabalho todo de rever o CBO, vinha através do IBGE e através da RAIS. Então, se você considera uma categoria que não é empregada, que muito pouca gente é empregada em uma empresa, né? E você considera uma categoria que muitas vezes faz seus trabalhos, né? Não é o caso da fotografia, mas tinha um caso específico, né? Você não cruza essa informação, você não cria um volume, né, de entendimento. Isso não tem, o que eu vou comentar agora não tem a ver com fotografia, mas tem a ver com os trabalhadores de cultura de forma geral, que eu citei para ela o exemplo da minha cidade, que é o pessoal que toca cururu, que todo fim de semana eles tocam em bar. É um pessoal muito simples, que toca moda de viola, né, regional. Eles nunca falam que eles são cantores. Eles não falam, eu sou cururueiro, se o IBGE vem entrevistar. Eles são pedreiros, eles são marceneiros, eles são da agricultura, porque para cantar todo fim de semana, eles têm que ter uma atividade que mantenha a questão artística deles, né? Então, eu acho que a grande questão que eu acho que tem que ser pensada e discutida é a questão da precarização. Eu também não sou contra a terceirização, mas ela tem que prever o direito do trabalhador ao descanso, a quando ele perde o trabalho, né? A ele ter os benefícios que as pessoas registradas têm, né? Então, a minha luta e estar nesse grupo, né? E acompanho esse grupo, acompanho as questões do trabalho, acompanho as questões da Secretaria de Fomento através do DERIC, né, na questão da precarização. Eu acho que eu falei tudo o que eu queria falar a respeito. Carmen, pela sua fala, eu deduzi que você está em Brasília. Não, eu Não, moro em São deduzi Paulo, no errado. interior de São Paulo. Ai, desculpa, eu não É porque falei você isso. não falou. Não, não falei, vamos lá. Uhum, Eu sou de São Paulo, do estado de São Paulo, morei uhum, muito tempo na capital, mas minha família toda é do interior. Antes da pandemia, já há uns 8 anos, eu voltei para o interior, né? Até para ficar perto da família e tudo mais, e pensando já na minha idade, no futuro da minha velhice, né? Que, mas não parei, não consegui parar até agora. Você fala, voltei e parei, longe disso. Então, eu estou numa cidade interior, no interior de São Paulo. Eu uhum. estou no Conselho Nacional e vou para Brasília quando a gente tem demanda, mas eu não estou em Brasília, não, tá? Eu só Tá. acompanho as políticas nacionais. Tá. E, Carmen, essa coisa que você apontou da mudança do digital e a vinda da IA, assim, você consegue listar, assim, na linha do que a gente estava conversando com a Cleide, assim, que as novas ocupações foram surgindo a partir daí e que a CBO acaba não registrando, né? Assim, você consegue trazer para a gente algum exemplo de um profissional que está hoje no mercado e que não está nessa lista da CBO por conta dessas mudanças, né? Ah, eu não sei se eu vou falhar, porque eu tinha feito um levantamento, né? A gente teve recentemente a Conferência de Cultura, né, em Brasília, e Uhum, montou-se um grupo de artes visuais, e esse grupo relacionou muito a profissão. Eu não vou poder falar aqui agora, mas se precisar dessa informação, eu tenho ela, eu recupero ela, eu também posso levar isso para esse grupo, ver quem das pessoas que gostariam de seguir também nessa pesquisa, né? Não preciso ser eu gostaria, aliás, de ter dividido isso com mais gente do meu trabalho, mas eu não tenho isso de pronto na mão, eu tenho que dar uma levantada, tá?
mas tem uma lista de trabalhos na artes visuais que vai do pessoal de grafite, né? Pessoal que trabalha com desenho na rua, que não é só fotografia, tá? Falando do campo das artes visuais, e também tem da fotografia, áreas como produção de evento, né? Toda a área de produção de um festival, né? De pessoas que não têm essa classificação no CBO. Eu sou o que? Eu faço a produção de um festival de fotografia. E não existe isso, né? Eu faço a coordenação de cursos de fotografia dentro de um festival ou de uma escola de fotografia, né? Eu faço a gestão de projetos de fotografia. Então, não tem, mas eu posso levantar, né? Aí você me corrige se eu estiver errado, eu entendo que o grupo vai se formando para trazer essas informações para a gente ir crescendo, não é isso? Então, se isso for possível, eu posso levantar e estar trazendo isso de uma forma mais organizada. Sim, é um mapeamento, sim. Por favor. Obrigada. Nada. É, Marcelo, você participou do anterior e está aqui com a gente. Passo a fala para você. Quer trazer alguma contribuição? Não, só tô de ouvinte. Tá de ouvinte hoje, não quer Sim, sim. relatar? Mas uma das questões assim, das bibliotecas, por exemplo, é, uma das soluções tem que vir de leis, né? Assim, e leis sendo cumpridas, né? Porque não adianta a gente ter a lei que você precisa ter um bibliotecário para tomar conta da biblioteca se as instituições não têm, não contratam esses bibliotecários. Se você tem uma lei que tem que todas as escolas têm que ter biblioteca e não é feito, isso tem que ser cumprido. Não sei se isso cabe ao Ministério Público ou alguma coisa nesse sentido, sim, mas estou só de ouvinte mesmo para entender como é que são esses trabalhadores e trabalhadoras dessa área. Obrigada, Marcelo. Eu queria então propor da gente fazer uma segunda rodada, talvez Regina, se quiser trazer mais alguma informação, pensando já nessa linha das propostas de solução, aqui algumas foram surgindo, né, a coisa da fiscalização, esse reforço da legislação e o cumprimento dela, denúncias no Ministério Público, né, Cleide falou da coisa das ocupações. Não sei se vocês conseguem pensar em alguma proposta nesse sentido, assim, de regulamentar melhor a profissão e regulamentar em que áreas, em que linha, pensar aí em termos de ajustamento de conduta para melhorar essas relações profissionais, a própria questão dos sindicatos que surgiu, né? O que que a gente poderia pensar em termos de soluções para essas coisas que a gente foi listando como problemas de se trabalhar na área e que parecem ser recorrentes, né? Assim, na fala da Cleide tinha muito da fala da Regina e agora a Carmen traz isso na questão da fotografia, né? Tem uma coisa que perpassa, né, a cultura, que é da estruturação do setor. O que que a gente poderia pensar aí em termos de soluções? Sei que é difícil, mas gostaria de ouvir vocês nesse sentido. Alguém quer falar? Regina, talvez. Eu quero Ou a Lê falar. também, fica à vontade, tá, E eu, Lê, para entrar. e eu teria uma Eu, outra pergunta também, assim, Sim, sobre por a favor. insalubridade no mercado de vocês, né? Assim, porque eu não, quem trabalha em museu e biblioteca tem esse processo, né, de risco à saúde. Como é que é isso, né? Ótimo. Para quem trabalha é, freelance, né? Para quem não é formalizado. Uhum. eu queria só falar uma questão que eu acho que é importante. Eu estive na Conferência dos Trabalhadores de Cultura aqui em São Paulo, trouxeram vários exemplos de. Isso acho que foi no final do ano passado, né? Porque eu não me lembro da data exata, mas trouxeram muitas questões e eu acho que tem uma questão que seria muito importante, que é exemplos que vieram até de Portugal, acho que veio uma pessoa de Portugal para trazer esses exemplos, e que é a gente poder trabalhar com a ideia de que se a gente está desempregado, ter os 6 meses de recebimento, ter essas garantias independente do setor que a gente esteja, né? Dependendo se sou da fotografia, se sou da biblioteca, eu penso isso como trabalhadores da cultura, de forma geral. Então, a minha proposta é de um trabalho de lei que contemple a todas as áreas, né, no direito a esse descanso,
a quem não está registrado, a quem está demandado ou por um projeto, ou por um contrato curto, ou por uma terceirização. Ótimo, Carmen, obrigada. Regina, você tinha se movimentado para falar também? Por favor. Então, eu fiquei pensando aqui em dar umas sugestões, né, de possibilidades, porque assim, para as artes visuais, principalmente, falta espaços para um trabalho no setor público, né? Do mesmo jeito que tem a necessidade de ter bibliotecas em todas as repartições públicas, inclusive já tem, né? Podia-se ter espaços culturais, assim como galerias de arte, né? Memoriais, né? O próprio poder público adquirir dos artistas obras de arte, para que isso possa ficar no país, que possa servir de pesquisa e memória para os cidadãos, né? Para o país mesmo. E então entraria curadoria, né, um trabalho de curadoria, de gestão, de produção cultural dentro desses espaços. São as câmaras de vereadores que poderiam ter, às vezes espaço pequeno, né, em todas as cidades do interior, não só nas capitais, né. Algumas assembleias legislativas têm, né? Porque na hora que a gente vai fazer o projeto de lei de incentivo, não é o meu caso, mas eu vejo, né, com a turma jovem, que às vezes não tem ainda um portfólio, certificados, clipping, não tem experiência, sai da faculdade e vai fazer exposição aonde, né? Para entrar para uma galeria particular é super difícil, vai trabalhar como? Muitos vão para a feira, vender na feira, né? Em 2007 eu tive uma experiência muito triste, que eu conheci um artista numa feira e fiquei muito encantada com o trabalho dele e não pude comprar, porque eu não tinha dinheiro. E era muito barato, mas o trabalho era muito bom. E aí, uns 15 dias depois, eu estava reunida na Funarte com uma turma para o início das câmaras setoriais, né, que foi, acho que foi 2005, 2007, não me lembro. Eu cheguei aí para um seminário no Rio, na Funarte, onde eu até falei desse caso, porque eu fiquei perguntando no grupo, e aí? Né, o que a gente vai fazer? E contei essa história, e uma outra artista que estava nessa roda falou assim, mas esse trabalho eu sei quem é o fulano, falou o nome dele, infelizmente não estou me lembrando agora, mas ele se matou a semana passada com um tiro na boca. Assim, sabe? E isso é uma coisa recorrente. E eu conversei com ele no dia. Ele tinha separado, ele tinha família, tinha filhos e estava sem espaço, sem ateliê, perdeu a casa, não tinha, sabe? Ele estava com uma vida assim completamente. E a gente vê muito essa situação. Então, quando lá na Funarte, no seminário, quando eu fui lá na frente falar, eu sugeri. Será que não tem como a gente pensar no estatuto do artista? Como tem o estatuto da criança, adolescente, do idoso? Não é todo artista que precisa, assim como não é todo idoso que precisa daqueles direitos que estão para ele no estatuto, né? Mas tem muito artista se perdendo por aí. Eu mesma, assim, eu sinto isso na pele, mas como eu tenho família, tenho os amigos, tem assim, toda uma estrutura que cuida de mim, eu estou aí, mas é muita fragilidade, muita instabilidade, muita insegurança. Eu vou fazer 65 anos em setembro e não consegui me aposentar, sabe assim. Até hoje, quando eu fiz 60, eu achei que eu ia me aposentar e não consegui. Até hoje eu não consigo. Eu estou sempre em busca e não consigo. Tem que seguir aquela regra, eu não segui a regra,
o padrão, então não tem direito e ponto, né? Então, eu, assim, eu imagino, se para mim é difícil, imagina para os outros, sabe? Assim, é muito, mas é muito difícil. Então, só quem assim, tem aquela coisa na veia mesmo, que dá conta, que consegue, mesmo assim, muitas vezes não consegue passar, né? Então, acho que tem que criar espaços para acolher, para tem várias coisas, assim, várias ideias, né? Assim, às vezes tem prédios abandonados, prédios públicos, pode criar ateliês para os artistas, tem pessoas que não têm, né? E faz uma coisa, um aluguel simbólico ou não, a pessoa pode trabalhar um mês ou três, não sei como, pensar uma coisa. Não existe essa alternativa de ter, e eu sei que na Europa tem, em Berlim tem um prédio que foi reformado para ter ateliês para os artistas. Eles não podem dormir, fazer uma residência, mas eles podem ir lá e trabalhar. E uma vez por mês é convidado a imprensa, os jornalistas, televisão e tal, e todos vão mostrar o seu trabalho. Então, eles vão ser divulgados também. Então, sabe, tem que criar caminhos, né? Agora, uma coisa que eu notei quando a Cleide falou da biblioteca, só lembrando que eu ouvi uma vez o Lula falando do Minha Casa Minha Vida, que ia ser obrigatório uma biblioteca em todo residencial, né? Não sei se isso, eu só queria lembrar disso, né? Que é muito importante, né? Muito importante. E tem um monte de pequenos interiores aí que não tem nem biblioteca. E quando tem, é na escola, e a escola é desse jeito mesmo que a Cleide falou. Concordo com os mediadores e os agentes de leitura, que é muito importante. A gente tem que levar, estimular a leitura, a criança, né? Começar a ler desde cedo, porque o livro é um grande parceiro para ampliar não só o conhecimento, mas estimula, né, a inteligência e o cérebro. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que é isso, assim, que mais que me veio aqui. Acho que foi isso. Regina, Estamos aí, obrigada sabe? pelos. Muito assim, abandonados mesmo, assim, que eu acho que com todo mundo que eu converso, com os meus amigos, eu vejo como sofre. Esse mesmo que eu te falei, que eu ajudei, né, a fazer, ele é mecânico, mas é um grande escultor que tem que sufocar a arte. Uhum. Então, é muito difícil quando você tem essa necessidade, né, de criar e não tem espaço e reconhecimento, né? Regina, obrigada pelo seu relato. É impossível não se emocionar com a emoção da sua fala, né? Assim, de entrar em contato com essa realidade que você traz, assim, numa das propostas que você sugeriu aqui, achei bem interessante essa da ideia do estatuto da criança no estatuto do artista, semelhante ao da criança, né? Não sei se a gente consegue pensar juntos aqui que os direitos que teriam que estar, né? Que componentes que teriam que estar nesse documento, pensando aí no que eu conheço do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a pessoa da criança, né? O que teria que estar dentro de um estatuto do artista, né? Que os direitos que teriam que estar ali? A gente falou da coisa da intermitência, esse salário de 6 meses, né? Que ele possa ser protegido. Não sei se você, Carmen, Marcelo, até mesmo a Lê, se quiser, né, falar, conseguem pensar aí quais direitos que tinham que estar dentro desse estatuto, né? Eu andei pesquisando muito durante esses anos. Assim, eu sei, eu acho que eu sempre falei com um, com o outro, assim, mas nunca falei com a pessoa certa. Acho que agora talvez seja um momento certo. E eu estou sempre pesquisando na internet. Depois vocês podem olhar. E eu descobri que existe país que já tem um estatuto do artista. E há pouco tempo eu vi o estatuto do artista em Portugal. E aí
assim, né, a gente tem que pensar realmente, mas pode pegar os que tem para a gente já ter um embasamento, né? O que eu sei é que na França, por exemplo, Hum. na parte técnica, né, quando você recebe algum valor de pagamento de algum trabalho, você pode escolher duas formas de retenção desse imposto, né? Um imposto mínimo, muito mínimo, onde a grande maioria desse valor vai para você, e um outro imposto que é um pouco maior, que você dá para o governo. Quem opta por esse imposto um pouco maior tem uma segurança de pagamento mensal, caso você não tenha trabalho. Você tem que ter uma contribuição no mínimo de um ano e vamos supor que no 13º mês ou no 14º mês não tem trabalho, você aciona o governo faz uma média de quanto você recebeu e de quanto você pagou, e te dá um dinheiro até você normalizar o retorno do seu trabalho. Isso acontece na França, né? Isso não sei se isso caberia para a gente aqui ou como a gente poderia inserir isso nos trabalhadores da cultura. É um ponto, né, interessante a analisar, sim. Obrigada, Marcelo. A Lê, você tinha levantado a mão, quer falar? Eu quero, complementando, né? Porque a Uhum. nossa grande luta, Regina, é pelo Estatuto da Cultura, sabe? A gente começou essa relação com o Ministério da Cultura, né, visando esse estatuto. É isso, a gente tem diversas profissões brigando pela sua regulamentação, enquanto a gente pode ter um decretão e regulamentar todo mundo junto, sabe? Tem tantas coisas que podem ser feitas em termos de estatuto. Você falou do Estatuto de Portugal, que é maravilhoso. Ele não só é um estatuto do artista, como ele é estatuto do técnico e do mediador, que é essa figura do produtor, do curador, do parecerista, né? Você tem o Estatuto do Chile, você tem o Estatuto do Uruguai, o Estatuto do Chile tem uma plataforma que você vai subindo as suas notas fiscais e você decide se você quer assinar como CNPJ ou como CPF, porque às vezes você é contratante, outras vezes você é contratado, cada coisa tem o seu valor. Então, convido você e todo mundo para voltarem ao Fórum Nacional, todo mundo estudar muito. Vamos continuar essas discussões dentro dos GTs da ANTE, né, para a gente chegar bem maduro para essa discussão sobre o Estatuto. O senador Paulo Paim, que é o pai desses estatutos todos, né, da igualdade racial, já se dispôs tanto a escrever um estatuto para o trabalhador da cultura, no Estatuto do Trabalhador, que ele está escrevendo agora, como fazer um estatuto para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Mas é uma coisa que a gente precisa construir juntos. Então, agradeço demais a sua fala e te convido. Esse é o momento. Você perguntou, falou assim: estou falando disso há tanto tempo. Essa é a hora. Eu fico Pode muito vir feliz, conosco. muito bom, sinto muito acolhida. Bem-vinda. Bom, Bom, Carmen, não sei se quer complementar mais alguma coisa nessa linha. Quando o Marcelo falou da questão da segurança, eu fiquei pensando nos fotógrafos. Você disse que trabalhou, que teve uma empresa que era um laboratório de revelação de fotografia, né? E eu não sei em que medida isso teve um impacto nos profissionais e nos fotógrafos. Eu tenho um tio que é fotógrafo que está sentindo aí algum impacto na saúde por ter trabalhado com revelação durante muito tempo. Não sei se você tem isso aí, conhece problemas de saúde né, que impactaram esses profissionais por conta do trabalho de revelação. Você tem algum relato nesse sentido? Tem sim, porque é numa geração mais antiga, né? Porque hoje já não se trabalha mais com revelação, isso se tornou uma arte específica, né? Então, para o campo artístico mesmo, né? Porque você não tem equipamento, não tem insumo, já é uma pesquisa muito própria. Mas sim, claro, meu companheiro, vários outros, né? Com químico, coisas que afetaram o fígado e outras questões da época, né?
já não é uma coisa que vem acontecendo com as novas gerações, né? Então, talvez por isso nem tenha um comentário forte, né? E tende a não acontecer, né? No sentido de que a fotografia digital ela veio ocupar um outro espaço. E também para a fotografia, para os profissionais de fotografia, foi uma questão muito difícil, né? Porque não que a gente tenha que voltar ao período anterior, mas veja você, antigamente, mesmo numa empresa, né, tinha uma festa, tinha a foto do presidente, era chamado fotógrafo. Hoje em dia, com o celular, a gente faz essa foto, né? Então, hoje em dia, a fotografia é de todos, né? Mas o profissional de fotografia está cada vez mais precarizado. Eu mesma, quando analiso os projetos, que na Lei Rouanet, eu sou parecerista, né? Eu não sou do comissariado da CNIC, eu sou do grupo do edital dos pareceristas. Quando eu vejo o valor que se paga para o profissional de fotografia, é muito baixo. Realmente se fala, nossa, né? Como sobreviver disso, né? Então, você teve uma perda de trabalho, de lugar de trabalho, porque a fotografia se universalizou, o que é muito bom, né? Claro que continua ainda o trabalho profissional, é diferente do trabalho do amador, né? Continua tendo o profissional do casamento, profissional de vários setores, né? Mas diminuiu a condição do trabalho. Mas eu acho que a fala da Lê, a fala do Marcelo, a fala da Regina, né? A Cleide também me contemplou, né? Acho que a gente tem que trabalhar por um decreto para todos, né? Não só pensar na sua, claro, cada um já no seu grupo trabalhar as suas especificações, mas um estatuto que contemplasse o que a gente conversou, começasse com isso, acho que já ajudaria muito, muito a muita gente. Então, é isso. Obrigada, Carmen. A Cleide, eu vi que você retornou, a gente está agora meio que caminhando para o final, fizemos aqui uma rodada sobre, pensando em propostas de soluções, e uma que surgiu muito interessante era um Estatuto do Artista. A lei contou aí essa força-tarefa que tem sido feito na ANTE, junto com o apoio do Congresso, né, para que se desenvolva um Estatuto do Trabalhador da Cultura mesmo. E aí, não sei se você teria alguma coisa para trazer de contribuições, do que teria que ter nesse Estatuto da Cultura, quais componentes, ou alguma outra proposta de solução. A gente tem aqui mais alguns minutinhos, uns 8 minutinhos até sermos capturados lá para outra sala. E aí, Abduzidos. abduzidos. Então, te passo a palavra caso você queira fazer alguma outra intervenção. Esse caso do estatuto, só para eu entender, não entendi direito. Vocês vão, se tem na nossa área um estatuto, nessas áreas que eu falei, ou se é uma colocação que você está trazendo, que já vocês vão fazer isso. Me explica só. Tá, Ale? Oi, Cleide, eu vou tentar explicar rapidinho para dar tempo de você falar. Tá. Mas é porque vários países, a França, a Bélgica, Portugal, Chile, Uruguai, têm o Estatuto do Trabalhador da Cultura, né? Que é um estatuto que vale para todas as profissões. Né? Alguns prevêem a questão do seguro-defeso, ou seja, a época que o trabalhador não tem trabalho, etc. Prevê formas de previdência social, enfim, né? Tem vários tipos, tanto de cadastro como de regulamentação de carga horária, de direitos, né? De incluir os períodos de pré-produção, pós-produção, etc. E aí, né, a Carmen, foi a Carmen que falou sobre o Estatuto da Cultura, ou foi a Regina? Enfim, Regina propôs o do artista, do depois Carmen. artista, aí a gente falou sobre a criação desse estatuto que preveja o direito para todos e todas trabalhadoras, sabe? Mas queria saber de você também, a exemplo desses outros países, nós temos um GT para discutir esses exemplos e ver o nosso, sabe? Mas queria ver com você também se você tem outras sugestões relativas às condições e relações de trabalho mesmo, além das que você já citou, Então, ou alguma sugestão para o estatuto. Eu acho que a Paula falou. porque nós temos
existe uma discussão assim na nossa área, que é o estatuto científico da biblioteconomia, mas que ele não abrange essas novas áreas que foram despontando, né? Então, nós temos os fundamentos teóricos, o que rege tudo isso aí, mas nós precisamos construir essa proposta aí, junto com a criação do estatuto, colocar esse parágrafo aí que envolve as profissões, né, ligadas a livro, leitura, literatura, que são pontos fundamentais para uma nação, assim, para um país desenvolvido, e fazem parte da área da cultura. Nós temos aí muito a contribuir nesse sentido, porque a gente tem as nomenclaturas, os fundamentos teóricos, as relações, nós temos conselhos de classe para uma, mas não tem para outras áreas. Temos associações que eu estou percebendo que muitas associações, ao invés de se fortalecerem, elas estão perdendo força, né? Não sei se isso está acontecendo em várias outras profissões, mas nessa área nossa, por exemplo, muita gente não está conseguindo manter, como é que chama? Ter uma chapa. Mas eu acho que isso está acontecendo em vários lugares, inclusive sindicato, para manter uma chapa, geralmente é chapa única, né? E aí, o que eu acho que a gente precisa fazer essas definições aí para colocar, né, brevemente, eu não sei qual o tamanho, como é que já está em construção o nosso Estatuto da Cultura? Ou vai sair do fórum? Vai sair do fórum. Bacana. Então, a gente vai ter que fazer esse texto do nosso pedaço também. Não sei como é que vocês estão estruturando. A gente está estudando os estatutos e vamos ter uma. Depois eu explico direitinho na próxima fase. Ah, Não vou legal. tomar seu tempo, não. Eu peguei aqui esse que você passou o link. Eu vou dar uma lida aqui, tá? Eu passei esse link, ele é de 2007, foi de quando eu comecei a pensar nessa, a minha primeira pesquisa, eu guardo esse aí, depois disso eu fiz outras, mas esse é o primeiro, é de 2007. Muito bom. Vamos pesquisar e eu vou pegar o nosso também, os fundamentos teóricos e o Estatuto Científico da Biblioteconomia, que traz também contribuições para. Deixa eu ver, vou ver se eu descubro aqui qual foi o ano dele. Também é isso, 2012. E a gente tem que atualizar, né? Considerando que a gente Exatamente. tem uma CLT de 1943, uma lei da biblioteconomia também dessa época, e muitas outras coisas vêm acontecendo no mundo. Então, eu acho que a recomendação é essa de fazer essa definição do campo em formato de estatuto nessa. Foi legal a Regina ter passado isso aqui. Eu já até imprimi aqui, Regina, para ler esse. Eu achei esse muito importante. Eu falei, já vou colocar aqui. Eu vou botar para vocês no grupo também, depois, todos os estatutos que eu tenho, para a galera, todo ótimo. mundo dando uma lida. A gente está com problema em achar o francês e o da Bélgica traduzido. Mas, se alguém tiver. A gente dá um jeito no Google. No tradutor, né? Boa, isso. Boa. Eu mando depois no grupo. Vamos continuar essas discussões no grupo, viu, gente? Como a Paula disse, não se encerra aqui. Isso mesmo. Eu estou satisfeita de a gente estar participando, poder trazer também as nossas preocupações, porque a gente também estava só, né? Só e disperso e sem pensar no assunto, e só escuta reclamações, ou pessoal, um caso ou outro aqui. Eu fui. Um exemplo, o MEI. O MEI é outra coisa que a gente vai precisar entrar, porque as ocupações na área nossa da minha área de livro e leitura, nós não temos opções ali nos quinais, sabe? Então, o cara bota lá, aí você tem encadernador de livros, tá lá.
vendedor de livro, porta a porta, está lá. Mas tem vários que não têm o KNAI para nem prestar o seu serviço como MEI, como Mas MEI é microempreendedor. muito precarizado. Não, eu sei. Você criar um KNAI você condenar a pessoa a viver de salário mínimo, sabe? Tinha que ter Então, plano de mas carreira, tinha que não, ter. isso aí você está totalmente coberta de razão, mas o que eu vejo é o É o que seguinte, tem, né? não, e assim, e o que na nossa área nem isso. Então, por exemplo, o MEI é ruim, mas tem muita gente que não está podendo fazer nada, porque também não tem. E hoje, se a legislação trabalhista não melhorar para todas essas profissões, eu não sei, fica pior, porque aí a gente. Mas eu acho que está com espaço e é agora, né? Para melhorar essa. Que eu até estava comentando, por exemplo, que em 2018, eu não sei se vocês têm esse decreto, eu posso passar aqui, mas eu acho que vocês já têm, que é o decreto do Temer, que ele tirou várias profissões da lista do setor público. Então, assim, você só usa se for terceirizado, não vai ter concurso mais para elas, inclusive dessa área nossa aí. Gente, nós vamos ser abduzidos já já, em segundos.